sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. Um dos textos jornalísticos mais comuns que existe é a reportagem. E o que é a reportagem? É uma exposição sobre um assunto abordando diferentes aspectos de um acontecimento. A reportagem, ela traz os fatos de maneira objetiva, porém ela traz também uma análise, ela é mais analítica quanto aos fatos que ela está abordando. Ela é mais detalhada, traz os antecedentes do fato, as causas e as consequências, depoimentos de pessoas envolvidas ali naquele fato, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Então, o objetivo da reportagem é detalhar a informação sobre o fato e também estimular a reflexão. Está vinculada a assuntos que são de interesse público. E como que a gente estrutura uma reportagem? A primeira coisa é o título, que a gente chama de manchete, que vai sintetizar o que vai ser abordado ao longo da reportagem, e é aquela parte do texto que vai fisgar o leitor. É o primeiro contato do leitor com o texto, então ele vai lá sem colocar aquela informação que resume, mas que também vai fisgar, que vai atrair o leitor para ler a reportagem. Depois disso, tem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior que o título e auxilia o entendimento do título principal. É um recorte também do assunto da notícia que acrescenta mais informações ao título. Então, começa lá a manchete, depois o subtítulo. E aí, como em todo texto, nós temos o parágrafo. Mas, na reportagem, o parágrafo tem um nome especial, que é lead. E esse primeiro parágrafo, ele visa responder 6 perguntas, que são quem, o que, onde, quando, como e por quê. Quem são os personagens, as pessoas envolvidas naquele fato, o fato em si é o que aconteceu, onde o local que aquele fato ocorreu e quando foi o momento, o como são mais detalhes aí sobre esse fato e o porquê, o motivo que se deu, que ocorreu aquele fato. Então, a reportagem, ela tem lá a manchete, que é o título principal, que traz algumas informações para o leitor, e depois o subtítulo, vai aumentando esse número de informação. E aí o primeiro parágrafo, que é super importante, a lead, que vai responder essas 6 perguntas fundamentais sobre um fato que tem que ter numa reportagem. E depois disso tem o corpo do texto, que tem mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado. Aí, nesse corpo do texto, pode ter alguma entrevista, algum gráfico. E nós vamos aproveitar uma questão do Plano de Estudo Remoto de Língua Portuguesa do 7º ano de maio de 2021, da Secretaria Municipal de Educação, para trabalhar uma questão sobre um item muito enriquecedor na reportagem. Então, a atividade está no bloco 1, na página 6 e 7 desse plano de ensino remoto do 7º ano de maio. Então, nós temos lá instruções. Imagine que você seja o editor da revista X e crie um box de uma reportagem com 5 dicas de atitudes que contribuam para um comportamento de consumo mais responsável. Então, já tem começando aí o roteiro. Vai como se você fosse um editor de tal revista e vai criar um box de uma reportagem. Então, se a gente vai criar um box de uma reportagem, vamos pensar primeiro na reportagem. O tema dessa reportagem é o consumo responsável. E para a gente poder produzir essa reportagem, nós temos que aprofundar mais sobre o tema, ampliar as informações sobre ele, para ser de interesse das pessoas, para ter interesse social. Então, vai pesquisar aquelas perguntas que respondem à lead. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. Então, nós temos que ter essas informações para nos ajudar a elaborar esse primeiro parágrafo da reportagem. E também procurar abordar diferentes aspectos do assunto, que, no caso dessa questão, é o consumo responsável. Como que funciona na prática essa questão do consumo responsável? Quais são as consequências? Depoimentos de pessoas que estão envolvidas com isso, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Então, a gente vai
detalhar um pouco mais esse tema do consumo responsável. Depois que fez essa pesquisa sobre como que funciona na prática, as pessoas envolvidas, como que isso está sendo conhecido na sociedade, aí a gente já tem algumas informações para nos ajudar a estruturar a reportagem. E aí, pensando naquela estrutura, primeira coisa, título principal, manchete, que vai sintetizar o tema e vai fisgar o leitor. Tem que pensar em alguma coisa sobre consumo responsável que já vai chamar a atenção do leitor na manchete. Depois o título auxiliar, que é um subtítulo que vai dar mais informações para o leitor. A lead, a gente já fez lá a pesquisa, já tentou estruturar, respondendo aquelas 6 questões sobre o fato, e o corpo do texto, que a gente vai colocar as outras informações. E nesse momento do corpo do texto é que vai entrar o box, que é a proposta aí dessa atividade. Então, vamos ler a proposta aí de produção desse texto, o box. Produzindo o box, instruções. Imagine que você seja o editor da revista X e crie um box de uma reportagem com 5 dicas de atitudes que contribuam para um comportamento de consumo mais responsável. Dê um título ao seu box usando a palavra colabore. Observação. O box de uma reportagem é um quadradinho que acompanha o texto escrito, geralmente destacando um ou outro aspecto daquilo que o texto aborda. Siga o passo a passo para produzir o seu box. Primeiro, pesquise na internet ou em outras fontes sobre atitudes que contribuam para o consumo responsável. Segundo, resuma as informações em frases curtas. Terceiro, desenhe um quadro em seu caderno. Quarto, coloque o título Colabore. Quinto, organize as informações resumidas em forma de tópicos usando marcadores de texto. Então, a gente tem aí esse passo a passo para produzir o box. Só que como a gente já fez a reportagem, a gente já fez também uma pesquisa sobre o tema. Então, a gente já tem algumas atitudes que podem contribuir para esse consumo responsável. Só que para construir o box, o que vai fazer? Um rascunho do box. Pegar lá e fazer uma lista. Essas atitudes são boas. Faz uma lista lá que você percebe que pode ser interessante colocar na sua reportagem. Depois que você colocou, fez um rascunho de todas essas atitudes que são importantes para estar no seu box, aí é o momento de reescrever. Por quê? Essa primeira escrita, a gente coloca o que está na cabeça. Depois, a gente vai pegar esse texto e adequá-lo melhor para a finalidade que a gente quer. No caso aqui, o box. E aí, vai resumir essas informações em frases curtas. Porque, lembrando que o box ele é um quadradinho que está lá na reportagem. Então, não podem ser frases grandes, tem que ser frases curtas. Depois, pensou lá no texto. Meu texto é esse, já tem essas frases. O que eu vou fazer? Vou desenhar o box, vou desenhar um quadro no caderno, pensando nessas frases aí que você já elaborou. E no quadrinho lá, você vai escrever o título Colabore. Depois, organizar essas informações resumidas em tópicos usando marcadores de texto. Temos aqui um exemplo. Veja o exemplo abaixo para ter uma noção de como organizar o título e as frases em tópicos. Se quiser, faça um desenho ilustrativo. Tem aí um box sobre 9 maneiras simples de economizar o papel. Aí tem o quadrado, o título, 9 maneiras simples de economizar papel. E aí tem os 9 itens. Prefira papel reciclado, reutilize papel como rascunho. Tá vendo que são informações importantes, mas que elas estão resumidas e listadas. E aí colocou um desenho de alguém segurando um monte de folha de papel. Então, é a mesma coisa que você vai fazer no seu box, só que o nome do seu box vai ser Colabore. E aí, você vai colocar a lista lá que você já fez sobre as atitudes do consumo responsável. Você vai organizar as informações resumidas em tópicos usando marcadores de texto. O que são marcadores de texto? Pode ser uma bolinha, pode ser um quadradinho, uma setinha. São aquelas marcadores assim que a gente coloca
para poder perceber, ficar claro para o leitor que aquilo é uma lista. Então, a nossa reportagem ficou como? O tema dela é consumo responsável, uma manchete lá sintetizando o tema, que vai ser abordado para poder fisgar o leitor. O subtítulo, que é um título maior, que vai acrescendo mais informações. Lead, que é o primeiro parágrafo, que respondeu aquelas perguntas quem, o que, onde, quando, como, porquê. O corpo do texto, que vai ter mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado, que pode ter opiniões de especialistas, fotos, dados estatísticos, entrevistas, mas o que não pode faltar nessa sua reportagem? O box, que você já criou lá, falando colabore. Então, viu como pode ser fácil e interessante produzir um box? Além de aprender a produzir a sua própria reportagem, também aprendemos sobre um item muito útil que pode enriquecê-la, que é o box. Não deixe de pôr em prática. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!